Olá, ser divino! Seja bem-vindo novamente. Que bom ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar uma conversa bacana sobre tabela periódica. Tabela periódica dos elementos. E para quem ainda não conhece uma tabela periódica, eu vos apresento. Tabela periódica, class, tabela periódica. Estão apresentados. A primeira coisa que você tem que entender rapidamente é que a tabela ela foi construída de acordo com uma sequência crescente de números atômicos. E ela é feita em colunas verticais chamados de famílias ou grupos, numa totalidade de 18 famílias ou grupos, aqui em cima, né? As colunas verticais, família ou grupo, são um total de 18. E as colunas horizontais. As colunas horizontais, um total de 7. Essas colunas horizontais, somando um total de 7, essas colunas estão diretamente relacionadas com as camadas ou níveis de energia durante a distribuição eletrônica. Então, por exemplo, o indivíduo que pertence ao sexto período, né? Porque essas colunas horizontais são chamadas de períodos ou séries. O elemento químico que pertence ao sexto período significa que ele tem 6 camadas em sua distribuição eletrônica. Sabe legal? Aqui eu tenho, olha, família A, família B. Família A, beleza? Esses elementos que estão na família A, eles são chamados de elementos representativos. Elementos representativos. Família A, elementos representativos. Eles representam mesmo a tabela periódica. São muito usados por nós durante o nosso ensino fundamental e médio, né? Fundamental a partir do 9º ano. E aqui a família B, tá? A família B são chamados elementos de transição externa, né? Elementos de transição, mas a gente chama de transição externa porque eu tenho aqui os lantanídeos e actinídeos, que são chamados elementos de transição interna. Então, representativos, família A, transição externa, família B, lantanídeo e actinídeo, transição interna. Famílias ou grupo, um total de 18, os períodos ou séries, né? Lantanídeos e actinídeos. Massa demais. Massa demais. Um pré-requisito necessário para a construção da tabela periódica foi a descoberta individual dos elementos químicos. Embora os elementos tais como ouro, prata, estânio, cobre, chumbo, mercúrio já fossem conhecidos desde a antiguidade. A primeira descoberta científica de um elemento ocorreu em 1669, quando o alquimista Rembrandt descobriu o fósforo. Durante os 200 anos seguintes, um grande volume de conhecimento relativo às propriedades dos elementos e seus compostos foram adquiridos pelos químicos. Com o aumento do número de elementos descobertos, os cientistas iniciaram uma investigação de modelos para reconhecer as propriedades e desenvolver esquemas de classificação. A primeira classificação foi a divisão dos elementos em metais e não metais. Isso possibilitou a antecipação das propriedades de outros elementos, determinando assim que se seriam ou não metálicos. Em 1869, na Rússia,
um professor de química chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev estava escrevendo um livro sobre os elementos conhecidos na época, cerca de 63 elementos conhecidos naquela época, cujas propriedades eram escritas em fichas separadas. Ele percebeu que, organizando em relação ao número de massa, determinadas propriedades se repetiam diversas vezes, ou seja, eram as propriedades periódicas, né? A partir disso, Mendeleev organizou os elementos em linhas horizontais, em ordem crescente de massa atômica, e elementos com propriedades semelhantes eram colocados na mesma coluna, as famílias ou grupos. A partir desse fator, Mendeleev conseguiu prever algumas propriedades: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dureza, retículo cristalino, óxidos, cloretos, de elementos químicos que ainda não haviam sido descobertos em sua época. Devido a essa previsibilidade, seu trabalho foi amplamente aceito, sendo assim considerado o pai da tabela periódica atual. Mendeleev, o pai da tabela periódica atual. Mendeleev, o pai da tabela periódica atual. Mas, de maneira justa, tanto ele quanto o seu correlato alemão, Mayer, são os verdadeiros pais da atual classificação periódica. Atualmente existe 7 períodos e o número de períodos corresponde, como eu falei para você no início, à quantidade de níveis, né, camadas ou níveis de energia que os elementos químicos apresentam por conversão. Quais são as camadas? São 7, né? Quais são elas? Primeira camada, camada K, aí depois vem K, L, M, N, O, P, Q. A camada mais próxima ao núcleo é a K, e paulatinamente elas vão se afastando, né? L, M, N, O, P, Q. Veja algum exemplo. No caso, o berílio. Berílio tem número atômico 4. Então, ele vai ter 2 elétrons na camada K e 2 elétrons na camada L. Então, se o último, a distribuição eletrônica dele caiu na camada L, ele vai estar localizado, obviamente, no segundo período. Né? Duas camadas o nível de energia, né? A camada K e a camada L, vai estar localizado no segundo período da tabela periódica. O alumínio, por sua vez, ele vai apresentar 3 camadas. Né? Se ele tem 3 camadas, ele vai estar localizado onde? No terceiro período da tabela periódica. Então, os períodos estão diretamente ligados aos números de camadas ou níveis de energia. Não esqueça que as camadas ou níveis de energia seriam, fazendo uma comparação, as órbitas, quando nós colocamos o modelo planetário de Rutherford. Então, aquelas órbitas, né? E você sabe que quando o elétron está em órbita, ele não perde e nem ganha energia, né? Nós não chamamos órbitas, nós chamamos camadas ou níveis de energia. Very well. Famílias ou grupos? Como eu já falei para você, são 18 famílias ou grupos reunidos, elementos com propriedades químicas semelhantes, por apresentarem a mesma configuração eletrônica na sua camada de valência. Né? Camada de valência é a camada mais externa, é a mais distante, né? A camada mais externa, que permite a formação ou não de moléculas. E molécula é a união de átomos. Né? Nós vamos trabalhar com moléculas no seu momento devido, né? Por enquanto, a gente vai ficar como união de átomos. Né? Só para você entender, a camada de valência é a camada mais externa, e as famílias ou grupos estão reunidos elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, as propriedades, os indivíduos da mesma família apresentam propriedades químicas e físicas semelhantes. Família A e a família B. Como eu falei no início, né, para você, a família A são os indivíduos, são os elementos representativos. A família B, transição externa, porque a transição interna
é dada aos lantanídeos e aos actinídeos, né? Lantanídeos e actinídeos. Vamos aos nomes, né? Os nomes mais corriqueiros, os nomes mais comuns, né? Que nós temos, a família 1A. A família 1A é chamada a família dos metais alcalinos. Esses são os nomes, né? Os nomes que a gente vai trabalhar, os nomes simples, né? Depois nós vamos dar outros nomes para você no momento devido, mas agora, família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Metais alcalinos terrosos. Família 3A, ela não tem um nome específico, então a família ganha o nome do primeiro elemento que tem, né? O primeiro elemento é o boro, então nós chamamos a família do boro. Igualmente, a família 4A. A família 4A não tem um nome específico, então o primeiro elemento é o carbono, ficou família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio, né? Não tem um nome específico, família do nitrogênio, que é o primeiro. Família 6A, calcogênios. Família 7A, halogênios. Né? Essa palavra calcogênios, ela significa do grego elementos formadores de calor. Então, a família 6A, família dos calcogênios, elementos geradores de calor, e a família 7A, halogênios, elementos formadores de sal. Já a família 8A, né? Está localizado no número 18, nós chamamos de família 8A, ou família 18, ou grupo 0, né? São os gases nobres, são conhecidos como os gases nobres, depois a gente fala direitinho sobre eles. Classificação dos elementos, né? Outra maneira de classificar os elementos é agrupá-los segundo sua propriedade física e química. Por exemplo, eu tenho hidrogênio, aí depois eu tenho metal, não metal ou ametal e os gases nobres, né? O hidrogênio ele é totalmente diferente de todos os elementos da tabela periódica, então ele é separadinho. Aí você tem metais, não metais e gases nobres. O hidrogênio, elemento de símbolo químico H, o símbolo dele é o H, é o mais simples de todos os elementos químicos, pois é constituído de prótons, tem um próton e um elétron. O seu único elétron gira ao seu redor. Embora na Terra ocupe o 9º lugar entre os elementos, em termos de ocorrência, corresponde a apenas 0,9% da massa do planeta. É o mais abundante no universo. É o elemento químico mais abundante no universo, pois apresenta cerca de 75% de toda a massa cósmica. Né? Massa demais. Massa. Hidrogênio. Né? O hidrogênio é uma substância simples, presente em abundância na superfície terrestre. Em combinação com outros elementos, em especial a água, em seu estado molecular H2, como se encontra na natureza, constitui-se 2 átomos de hidrogênio, né? O gás H2, né? 2 átomos de hidrogênio ligados por covalência, ligação covalente, e faz parte das emanações vulcânicas em proporções reduzidas. Hidrogênio, a cor dele na tabela periódica é diferente. Por quê? Porque ele não tem uma família, né? As propriedades químicas, as propriedades físicas do hidrogênio são totalmente diferentes de todos os elementos. Então, ele não tem uma família. O hidrogênio é um alienígena, ele não é igual a ninguém, né? Ele é um alien. E aí, algumas tabelas, como a que eu estou mostrando para você, colocou ele em cima dos metais, né? Dos metais alcalinos. Porque ele vai ter um elétron, a distribuição eletrônica dele fica 1s1, né? E todos os metais alcalinos, a camada de valência termina em S1. Aí, alguns químicos colocaram o hidrogênio. Outros preferem isolar. Não. Isola. Não é igual a ninguém, vai confundir a cabeça das crianças, isola. Mas é só uma questão de hermenêutica, né? Aqui eu tenho alguns
alguns elementos, né? Classificação dos elementos químicos de acordo com a tabela periódica e suas propriedades. Tem alguns elementos, alguns metais, né? Características principais, né? Os metais possuem brilho, né? E cor, né? Exceto o ouro e o cobre, são bons condutores de calor e de corrente elétrica. Ductibilidade, que é a capacidade de fazer fios. Maleabilidade, a capacidade de produzir lâminas, né? Esses são os metais. Em temperatura ambiente, existem ametais nos 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso, né? Os ametais são toda essa galera aqui à direita, né? Esse de vermelho aqui são os gases nobres. Você pode acompanhar aqui embaixo pelas cores. Todos esses amarelos aqui são metais. O hidrogênio separadinho lá, né? Alienígena separado. Aí você tem os amarelinhos aqui, ó. Todos metais. Essa rapaziada não metal ou ametal. E os